Olá a todos, meu nome é Ana Maria, vou falar sobre campos de vetores rodados descontínuos. A teoria de campos de vetores rodados começou com o Duff, ele descreveu o comportamento de ciclo limite de campos de vetores rodados. Shen e Perko estenderam essa teoria, e campos de vetores rodados é uma ferramenta importante para a pesquisa de verificação de ciclos limites. Han nos forneceu uma definição mais geral e estabeleceu certos novos teoremas sobre o comportamento global de ciclos limites para uma família de campos de vetores rodados. E os resultados do RAM generalizam, melhoram ou corrigem alguns resultados que o Duff, o Shen e o Perko trouxeram. Então, antes de falar de campos de vetores rodados contínuos, eu vou falar um pouco sobre os campos de vetores contínuos, né? A gente diz que F aqui é um campo de vetor, que depende do parâmetro mu, define uma família de campos de vetores rodadas se os pontos de equilíbrio são isolados e em todos os pontos regulares de F a gente tem que esse determinante aqui é não nulo. No caso que ele é positivo, a gente diz que a família é positivamente orientada, no caso que ele é negativo, a gente diz que a família é negativamente orientada. Um resultado importante dessa teoria é o teorema de não interseção. O teorema de não interseção diz o seguinte: se a gente tem uma família de campos de vetores rodados, e supõe que para valores de parâmetros distintos, que eu chamei aqui de mu0 e mu1, existem ciclos limites gama mi0 e gama mu1, correspondentes a esses valores, então gama mu0 não intersecta gama mu1. O objetivo desse trabalho aqui é provar ou demonstrar e trazer esse mesmo resultado para o caso descontínuo, né? Então, a gente diz que uma família de campos de vetores descontínuos é rodada, define uma família rodada, se x e y são famílias de campos de vetores rodados. E a gente tem dois casos. O primeiro é que z é positivamente ou negativamente orientado, se x e y são positivamente ou negativamente orientados, quando for o caso. E Z é não orientado se X e Y têm orientações opostas, né? Um é positivamente orientado e o outro negativamente orientado. Aqui a gente vai definir o que é uma politrajetória e a gente distingue aqui três casos. O primeiro caso é quando é a politrajetória do tipo 1, que é o ciclo limite costurante que a gente está habituado. Do tipo 2, que é quando a politrajetória coincide com a nossa descontinuidade. Do tipo 3 é quando é o ciclo deslizante que a gente está habituado, mas nesse caso aqui a gente precisa de mais uma coisa. A gente quer, exige que tenha pelo menos um ponto de dobra visível. Um dos resultados que a gente conseguiu demonstrar é que se a gente tem uma família de campos de vetores rodados descontínuo e a descontinuidade não depende do parâmetro de rotação mu, então, se a gente tem um ponto P mu0, que é um ponto de dobra para algum mu igual a mu0, então existe um delta, tal que as seguintes propriedades valem. A primeira é que na vizinhança desse ponto de dobra, todo mundo é ponto de dobra, numa vizinhança muito pequena. E a segunda é que a gente consegue uma aplicação que leva os valores correspondentes de mu ao seu correspondente ponto de dobra, né, o mu0. E um lema fundamental é o seguinte, que a gente vai usar para provar o nosso lema de não interseção, é que se a gente tem uma família que é positivamente ou negativamente orientada, aqui eu chamei de x mu, y mu, e a gente considera a regularização dessa família, e supõe que a regularização, os equilíbrios dessa regularização não dependem do parâmetro de rotação mu0. E a gente considera agora aqui os determinantes associados aos campos de vetores soma e diferença, respectivamente. Então, se o determinante da soma é maior que o determinante da diferença, quando é positivamente orientado, menor quando é negativamente orientado, então a regularização também vai ser uma família de campos de vetores rodadas com respeito ao parâmetro mu. A demonstração aqui é basicamente estudar aquele determinante e mostrar que usando essa hipótese aqui, aquele determinante vai ser positivo ou, quando for o caso aqui, negativo.
A gente usa mais dois resultados para provar o nosso teorema principal, que é essa proposição que está no artigo do Sotomayor e da Ana Machado, que é quando a gente tem uma politrajetória hiperbólica fechada no campo ZMU. Então, dado uma função de transição, existe uma vizinhança tal que nessa vizinhança o campo regularizado tem um único ciclo limite hiperbólico. E esse teorema aqui, que está no artigo do Buzzi, Carvalho e Silva, eles dão mais. Além da unicidade, a gente consegue, se a gente fizer o epsilon tender a zero, então o ciclo limite hiperbólico tende à nossa politrajetória inicial. E o nosso principal resultado aqui, que é o teorema de não interseção, para o caso que a gente tem politrajetória do tipo 1, que são as politrajetórias costurantes, se a gente tem uma família de campos de vetores orientada, então tem que ser positivamente ou negativamente rodada, e estão orientados e são rodados com respeito ao mesmo parâmetro, então a gente considera aqui a regularização da nossa família e supõe que a regularização satisfaz as hipóteses do lema fundamental, que é o lema 2.1 aqui, o lema fundamental. Então, politrajetórias hiperbólicas distintas do tipo 1 não se intersectam. Os passos da demonstração, né? A gente supõe que tem duas politrajetórias do tipo 1, gama 1 e gama 2, correspondentes a valores de parâmetros μ0 e μ1, respectivamente. A gente considera duas vizinhanças tubulares de diâmetro delta ao redor dessas politrajetórias. Então, existe aí um epsilon zero, tal que nessas vizinhanças existe uma única, quando a gente regulariza, existe um único ciclo limite hiperbólico aí dentro, né? Agora, a gente considera uma vizinhança V, uma vizinhança tubular, tal que V1 e V2 está contido em V. Então, dentro dessa vizinhança aí, a gente tem a gente tem dois ciclos limites hiperbólicos do campo regularizado, né? E pelo lema fundamental, a gente vai ter, aí, que como é uma família rodada, né? Então, vale os resultados que a gente está habituado aí de campo de vetores rodados. Então, pelo teorema clássico, gama 1 e gama 2 não intersectam uma a outra. Agora, quando a gente aplica o teorema 3, que é o teorema do Buzzi, gama 1 tende à nossa gama grande 1 e gama 2 tende à nossa gama grande 2, ou seja, as duas politrajetórias iniciais não se intersectam. O teorema de não interseção para a politrajetória do tipo 2, então, nesse caso aqui, a gente precisa de mais uma hipótese, a gente precisa que a descontinuidade dependa do parâmetro de rotação mu, e do tipo 3, que é as politrajetórias que são deslizantes. Nesse caso aqui, do tipo 3, a gente usa esta proposição aqui para garantir que os ciclos convergem para as politrajetórias iniciais e a gente demonstra o resultado. Aqui estão as referências bibliográficas. E obrigada.